Nós fizemos um temário para esses encontros, para esses seminários que foram a partir das nossas questões clínicas que foram surgindo ao longo dos últimos 2 anos. A primeira coisa que nós achamos bastante fundamental é criar bases, criar referências para poder pensar corpo. É por isso que no nosso primeiro encontro com a Maria Helena Fernandes, a gente esteve pensando o corpo desde a perspectiva da psicanálise e, mais especificamente, desde a metapsicologia freudiana. Então, assim, esse corpo que, na verdade, foi mal apossado e que foi desvirtuado dentro do conhecimento psicanalítico, como se fosse um corpo-coisa ou um corpo-alma, mas que o Freud fala tão claramente, através dos estudos sobre a histeria, a hipocondria e os sonhos, que nós passamos no mês passado, como este corpo ele tem aonde registrar sensações, impressões internas, os seus órgãos internos, o seu adoecimento, produz sonhos a partir dessas sensações e se comunica com o sujeito. Foi um encontro bastante interessante e produtivo que a gente teve nesse mês passado. Nesse segundo encontro, a gente convidou a Regina Fábio. Regina, já vou falar dela, uma grande amiga de muitos anos. Regina veio falar sobre corpação. Corpação é um termo que nos impactou completamente, porque a questão da adolescência, a partir da puberdade, quer dizer, pensando a adolescência como um grande acontecimento social, não uma questão de um sujeito, mas um acontecimento social, inclui família, escola, amigos, núcleos sociais mais amplos, nós temos nos preocupado em pensar essa questão nessa dimensão. Não na dimensão do sujeito adolescente, mas na dimensão do acontecimento da adolescência, que é uma coisa bem mais ampla. E a Regina, nós a convidamos para que ela viesse nos apresentar todo o desenvolvimento que ela tem feito ao longo da vida dela, porque a Regina, aí já vou entrar na apresentação, aproveitando. A Regina é uma mulher contemporânea a ela mesma desde que eu a conheço. É uma mulher que faz questão de se manter com as questões que lhe são trazidas pelo momento, pelo hoje. E isso é alguma coisa que faz uma marca muito própria. Conheci a Regina chegando da Europa num encontro com Armando Bauléu, num Senac, que chegou você e Sueli Ronick, lindas, exuberantes. 40 anos atrás. Não. Era 40 anos atrás, 40. 40 anos atrás. E Regina já vinha, Armando Bauléu trazendo questões, era um homem também muito instigado, não? De verdade um discípulo de Pichon River que procurava permanentemente trazer a questão do seu atual, do seu contemporâneo, né, nas suas reflexões, no seu pensamento, na sua prática, e da discussão que as duas armaram com Armando durante essa apresentação. Uma discussão muito interessante, uma discussão um questionamento muito interessante. Essa é uma marca que a Regina traz, então, desde o início do trabalho dela com as terapias corporais, nos anos 60. 70. 70? 60 eu já exagerei, né? Exagerei. 60 eu ainda estava. 70. Anos 70. A dor. Anos 70. Tem uma coisa que a Regina vai percorrendo teorias e práticas sempre em busca de uma síntese própria. Então, em todos os lugares que eu vi a Regina ao longo desses muitos anos, o que eu acompanhava era uma pessoa procurando a realização de uma síntese própria do seu trabalho. Então, assim, é isso que a faz contemporânea a si, naquele sentido que eu falei inicial. Nós vamos ter, neste final de semana, hoje e amanhã, a Regina se desdobrando para
apresentar alguma coisa que é justamente esta síntese que ela foi realizando de todo esse percurso dela. Nesse momento, a Regina tem um percurso que atravessa muitos campos. Eu acho que a gente pode enumerar desde os campos das terapias corporais, mas que passa pela psicanálise, passa pela esquizoanálise, passa pela teoria do Kahneman, que era um homem com uma teoria bastante complexa, com uma grande abrangência de pensamento. Era um homem que tinha uma formação pessoal muito extensa. Múltipla. E que a Regina incorporou isso dentro do processo dela e também no sentido da ultrapassagem, né? Então nós vamos ter hoje, à noite, a possibilidade de ouvir o que a Regina tem a nos trazer a respeito dessas sínteses que ela fez. E amanhã ela vai trazer um vídeo com em vez de uma vinheta clínica, como é o costume nessas nossas reuniões, uma vinheta clínica da equipe do projeto, dessa vez o que nós vamos ter é uma vinheta clínica da Regina. Sim. Então, assim, é um vídeo em que nós vamos poder ter uma vinheta a partir da qual possa começar uma conversa. Sim. Eu acho muito interessante esses modelos que nós estamos enfrentando neste final de semana, porque são vários modelos diversos, mas que estão debaixo de um escopo, de alguma coisa que a gente chama de encontros teórico-clínicos. Os encontros teórico-clínicos, eles são tanto mais ricos se a gente não tentar reduzir umas ideias às outras. Mas se a gente puder, na verdade, trabalhar com o efeito que as ideias diferentes causam em nós. Quais são as associações, quais são os efeitos sensíveis que a gente pode carregar. E possivelmente esses encontros teórico-clínicos, eles encontram a sua concretização ainda durante um tempo que é um tempo futuro. Aqui nós estamos plantando, cuidando e algumas coisas estão brotando, não? Saímos com um produto daqui, mas o muito interessante é poder aguardar os efeitos que as diferenças causam em nós, que podem nos levar a produzir aquilo que nos é mais próprio, aquilo que é mais singular em cada um de nós. É isso, um encontro teórico-clínico. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o encontro teórico-clínico, ele não é uma aula no sentido da verticalidade. O encontro teórico-clínico, ele se completa no grupo. Então, assim, se tem alguma coisa que pode representar isto que nós estamos fazendo, é esta circularidade na qual nós nos encontramos nesse momento. O seminário não é um seminário de verticalidade, mas de horizontalidade, de encontro e de troca. Então, é bastante importante que a participação de todos nós, de vocês, com aquilo que vocês tiverem para trazer. No mês passado, nós tivemos os melhores momentos, foram os momentos mais espontâneos, aqueles que aconteceram na naturalidade, no mais espontâneo. Esse é um grande momento, eu acho. O momento do mais espontâneo é quando a gente pode, talvez, se aproximar mais de alguma coisa do germinal do acontecimento. Aquilo que, de verdade, pode trazer um novo. Nós estamos atrás disso, nós somos bastante ambiciosos. Nós estamos atrás de encontrar esse novo através do encontro entre pessoas e do trabalho sobre a diferença. Então, queria passar a palavra para a Regina, bastante curioso e ansioso também para poder receber e conversar, poder participar. Todos nós podemos participar dessa conversa. Como é que eu faço com isso? Deixa eu ver. Melhor pegar, né? Melhor pegar. Bom, então, boa noite, né? Tô emocionada, contente, muito contente. Me sentindo bem acolhida. Me surpreende
esse acolhimento macio que o Moisés fez de mim. Macio, realmente. Então a gente pode olhar os nossos corpos, nós, a mim e o Moisés, e a gente vê que nós somos corpos aqui fazendo alguma coisa juntos, que a gente ainda não sabe o que é. E se a gente parar um momento... Tá ruim o microfone, tá esquisito. Deixa eu ver. Aqui, eu acho. Será que isso aqui foi um pouquinho para trás? Talvez. Talvez. Vamos ver. Se a gente parar... Ótimo. Se a gente parar um momento, a gente vai perceber que a gente está intensificado. Os corpos estão intensificados. Isso chama excitação. Nessa linguagem formativa, isso chama excitação. Então, existe um pulso preparando um pulso de expansão e contração, preparando uma produção. Uma produção que a gente não sabe ainda o que é, mas que o Moisés criou um campo, o grupo do Moisés criou um campo, as pessoas se atraíram para dentro desse campo, desejosas de alguma coisa, os corpos desejosos de alguma coisa, e nesse momento os corpos estão recebendo os efeitos deste corpo, que vocês podem enxergar nesse momento. Esse é um corpo que está começando alguma coisa. Isso significa um nível alto de excitação e um certo abafador de uma atitude de cautela. Então, os corpos, antes de mais nada, eles são visíveis. Isso é o principal do principal, é que os corpos são visíveis. Então, ao ser convidada para participar desse encontro, que me deu um grande prazer, eu queria começar dizendo que a gente navega no devir dos acontecimentos e dos encontros que a gente produz e é produzido por eles, em duas pistas, na pista da linguagem e na pista dos comportamentos. Então, quando eu venho para cá como alguém que tem algo do corpo a trazer, algo do corpo a propor, a fazer uma adjacência com o campo de vocês, eu quero dizer que eu venho falar do corpo enquanto comportamento. Que o corpo a gente vê, sabe, sente e faz o tempo todo ações. Ações no mundo e ações sobre si. Continuamente. Continuamente, continuamente. Então, nesse momento, a gente pode se dar conta de uma estrutura, de uma metaestrutura biológica, pulsante, excitada, se comportando de um certo modo. Comportando quer dizer produzindo ações para sustentar a sua presença. Ponto. Então eu queria, para tornar mais possível, né, a conversa da gente, porque eu estou vindo de um lugar do estranhamento. O Moisés colocou isso com muita clareza e maciez ao mesmo tempo, né?
Então, que nós vamos trabalhar dentro do lugar do estranhamento. Eu estou aqui como uma pessoa, como alguém estrangeira, num campo que é familiar para vocês. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, mediado pelo Moisés, recebido por vocês, de criar algum tipo de conexão em que eu possa dizer a que vim. Pensei várias coisas. Eu acho que eu vou trabalhar com vocês nessa noite conversando, lendo coisas, porque tem coisas absolutamente indizíveis se eu inventar de falar coisas que são teóricas ou coisas que são resumos de modos de pensar, etc. Eu acho que eu ia me perder e a gente ia perder um tempo enorme. Então eu trouxe presença, olhar, coisas para ler, cartografias para fazer do acontecimento em andamento, vídeos para mostrar e textos, vídeos, imagens e conversa. Como um corpo se forma dentro de campos. Como os corpos se formam dentro de campos biológicos, históricos, políticos, de valores, de poderes, com esse impulso, com esse impulso inicial da vida no planeta. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vai ter que fazer de trás para diante, porque a gente consegue se perceber no presente, com os jogos de força do presente, com as tensões do presente, das tarefas que a gente está trabalhando por dar conta. E a gente pode, à medida que vai mergulhando e nadando, a gente pode ir nadando para trás, para trás, para trás, até conseguir se perceber como parte de um processo planetário de bilhões de anos, em que a vida surge nesse planeta e ininterruptamente passa a produzir corpos. Isso é incrível. O Kellerman, com sua cabeça de americano maravilhosa, ele dizia assim: the business of life is to make bodies. O negócio da vida é fazer corpo, fazer corpos. Então a gente vai ver e perceber que os corpos, nossos corpos aqui presentes, nós aqui 25 pessoas, 26 pessoas nessa sala, 27 com nós dois, somos corpos com a mesmíssima estrutura que a célula, a primeira célula que tem superfície, profundidade, intensidade e pulso. E que, dentro dos processos evolutivos, e nós somos isso, esse mesmo princípio, com esse mesmo design básico. Então, essa ideia do design também é muito importante. Então, a gente está vendo que a gente está lidando com ideias evolucionistas. O corpo só pode ser abordado pela evolução, para que se compreenda essa potência do corpo se produzir, o corpo gerar continuamente corpo, porque nós não somos coisa, que nem essa mesa, nós estamos corpando e descorpando, e estabilizando, e selecionando, e mantendo formas e comportamentos que nos permitem estar aqui, ouvir, me aguentar as intensidades de vocês em relação ao que está acontecendo aqui, aguentar a aspereza da diferença,
aguentar a excitação, seja da admiração, seja do desprezo, seja da receptividade, seja do afastamento. Você vê que tudo isso são comportamentos. Se vocês pararem um instante, vocês vão perceber que vocês estão se comportando dentro deste acontecimento. Estão se comportando de algum modo. E comportar significa sustentar uma superfície que produz comportamentos de conexão, desconexão, isso, aquilo. Uma profundidade que pulsa determinadas intensidades. E que vocês estão sustentando isso e, ao mesmo tempo, se desacomodando à própria forma, de algum jeito, movido por uma quantidade grande de respostas. E se vocês pararem mais um pouco, vocês vão ver que tudo isso tem um design. Tudo isso tem um design. Então, quando o Darwin, ou quando os naturalistas viajantes ingleses, né, que são são os ancestrais desse pensamento, né, os naturalistas ingleses do século XVII, por aí, os primeiros naturalistas, no tempo que a Inglaterra era um lugar totalmente bárbaro em relação à Europa, que já estava a Europa continental, que já estava tão desenvolvida, tão arrumada, a Mediterrânea, a Itália, os Países Baixos, a Alemanha, a França, nem se fala, e tal, já estava tudo isso tão arrumado. A Inglaterra ainda era um país bárbaro em que as pessoas, os ditos naturalistas, que na verdade não eram cientistas ainda, como já existiam cientistas na Europa continental, eles eram filósofos da natureza. Então eles faziam filosofia da natureza. E faziam filosofia da natureza porque eles queriam conhecer indiretamente Deus. Então era um modo indireto de conhecer Deus através da sua obra. Então essa observação da natureza, essa observação dos corpos, essa observação das formas, é uma tradição inglesa muito antiga. E eu diria que perceber os corpos em processo de se fazer é uma coisa que a língua inglesa permite. Que as línguas latinas não permitem perceber processo. Porque as línguas latinas precisam de uma literatura absurda, veja bem, né? A literatura que é necessária para que se conte e que se descreva os corpos em processo. Em compensação, a língua inglesa tem gerúndios, partículas, de todo jeito em que o acontecimento e a forma do acontecimento e as ações do corpo são completamente descritas, completamente descritas. Então, descritas com partículas, por exemplo, está me ocorrendo a palavra boundedness. Então, nós estamos vivendo, cada um dentro de si, um estado de boundedness. Então, cada um com suas bordas, bound, borda, dead, somos bordados, ness, condição de estar bordados. Então, uma bela palavra que descreve qualquer coisa. Então, descrever com palavras e descrever com desenho, descrever com forma, é uma coisa que sempre esteve junto na língua inglesa. Nessa cultura que iniciou com os filósofos naturalistas ingleses e que depois segue, e naturalmente isso também acontece de um outro jeito interessante também. Acontece de um jeito que não é dentro das universidades, que são rígidas, medievais, como Oxford e tal. Ela acontece em sociedades de amigos.
Sociedades de amigos, como eram, por exemplo, a sociedade dos amigos que catavam coisas da natureza, como eram os amigos do Darwin. Então, o Darwin, no século XIX, ele era um cara que nem diploma universitário ele teve. Ele era um cara que não sabia o que queria fazer da vida, que andava na natureza interessadíssimo nas coisas, catando coisas, olhando coisas, observando coisas, colecionando plantas, borboletas, insetos, bichos, etc., com amigos que eram do mesmo tipo, e eles colecionavam essas coisas e faziam hipóteses sobre as formas dos corpos, etc. Até que o Darwin, como ele não conseguia se encaixar em lugar nenhum na vida, mas eu acho que uma pessoa estranha que busca um lugar próprio e acaba descobrindo um lugar próprio de mexer com as coisas concretas e fazer anotações próprias, né? O Darwin era o rei das notas, né? Quando eu penso na quantidade de coisas que eu anoto e necessito anotar, que necessito de anotadores para mim, necessito de câmeras, necessito de colaboradores, e que não tem nenhuma pretensão nisso, só tem porque eu preciso de um bando que faça essas coisas junto comigo e que eu invente situações em que eu possa ver pessoas fazendo coisas numa situação justificável e que seja um grande jogo em que a gente possa fazer coisas e ver pessoas fazendo coisas. Então, o Darwin, meu ídolo absoluto, né? Absoluto, uma paixão pelo Darwin, paixão mesmo, né? Ele não dava conta da vida, ele não encaixava em lugar nenhum. Aí o pai dele, que era um homem muito influente, um médico muito influente, arranjou para ele um negócio que era, vai viajar e não enche o saco. E botou ele no Beagle. E ele viajou 4 anos no Beagle e ele, como bom acumulador, bom anotador, ele anotou o mundo. Ele anotou o mundo. E ele recolheu o mundo. Ele passou o resto da vida dele decifrando aquilo até que ele entendeu a lógica da natureza dentro daquela tradição de pessoas comuns e não acadêmicos, poderosos, pessoas comuns, um pouco tal, que gostavam dessas coisas e faziam essas coisas. Então, corpo segue essa linhagem. Pensar corpo segue essa linhagem. Então, necessita dessa linguagem e para que se possa pensar corpo, que se pense as ações do corpo, que se pensem o desenvolvimento dos corpos, que se pensem as filogêneses e ontogêneses dos corpos, que se possa compreender como aqueles corpos com aquelas características, com aquelas anatomias, aqueles designs, aquelas fisiologias, aquelas potências de continuar formando ambientes e dentro dos ambientes, funcionam. Então, elas funcionam desde a condição mais biológica até a condição mais complexa, porque o funcionamento é o mesmo. O funcionamento é o mesmo. Comportamento, excitação, bordas, interação dos corpos. E uma coisa importantíssima, né, a gente perceber que a gente acha muito que corpos são individuais demais, mas eles não são tão individuais assim. Os corpos são a biosfera, eles não estão na biosfera, como coisas postadas, como mobília naquele cenário. Os corpos estão se fazendo e sendo feitos, como peixes são o oceano. Não é? Estão mergulhados no oceano. Tira os peixes, fica só aquela aguinha limpa. Não. Os peixes estão no oceano, bebendo e babando o oceano, bebendo e babando, fazendo oceano, fazendo-se, durando, depositando. E nós estamos fazendo isso. Quem sabe a gente já está fazendo um pouquinho, uma certa ecologia aqui dentro, em que a gente possa se sustentar por algumas horas. Então, eu vou ler um texto que eu escrevi
o ano passado, que pode afetar vocês também e ajudar vocês a imaginarem um pouco mais do que eu desejo dizer. Vou ler de pé, porque eu acho melhor. Assim vocês também podem me olhar fazendo o que eu estou fazendo. Porque os corpos, além dos textos, os corpos também ensinam, né? Corpos e linguagem ensinam. Então eu quero ensinar para vocês como um corpo faz o que faz. Isso é uma bela pergunta. Como um corpo faz o que faz? Não, tá bom esse. Eu estou gostando. Já me ajeitei com ele, já me apeguei a ele. Já estou apegada, já é meu fetiche aqui. Olha como é bom, tá vendo? Eu já peguei, eu estou me sentindo segura de segurar esse microfone. Que delícia, estou segura. Então eu vou ler uma coisa que acho que vocês... Isso daqui foi escrito para ser lido, e isso virou um áudio que circulou em muitos lugares, esse áudio. Pena, eu queria ter achado esse áudio, mas eu não achei. Então é assim, o corpo, hoje, em plena crise e sempre, entre o individual e o coletivo. Talvez você possa... Está ruim. Aconteceu... Pegar o outro. Ele é muito parecido. É maior. Eu acho que eu vou gostar. Ele é mais leve. Ele é mais leve. Ele é mais leve. Entre o individual e o coletivo. Talvez você possa estar sentado no metrô, viajando de uma estação a outra, lendo esta página no seu celular. Talvez. Se você levantar os olhos por um momento, verá muitos corpos viajando também, de muitos modos, juntos, sozinhos, distraídos, atentos, conversando, observando, levando suas vidas a diferentes destinos. E por um momento, no estado contemplativo a que um tempo parados nos obriga, poderá se dar conta da enorme quantidade de conexões, operações e ações que fazem de cada corpo ali, naquele vagão, parte de um processo planetário, onde corpos se produzem juntamente com os ambientes de que são parte, expressando com suas formas quem são e como lidam com suas vidas. Não é pouco para um lance de olhar, mas está aí para quem se dispuser a ver. Nossa cultura visual nos ensina perfeitamente sobre a realidade dos corpos, desde as vidas de elites e celebridades, até as vidas em guerras, desastres, migrações, e todos nós sabemos que os corpos nos permitem ver como as vidas dependem simultaneamente de si e dos jogos de força que controlam os recursos do planeta. Corpos mostram o tempo todo que são feitos de forças biológicas e experiências de vida estruturadas como carne. Músculos e ossos nos particularizam e nos fazem existir como um corpo sólido e reconhecível. As vísceras processam o ambiente na nossa profundidade secreta, nos propiciando condições de prosseguir. A vida nos aparece como algo muito individual quando vivemos o corpo em nível de sua estrutura visível ou de suas necessidades de sobrevivência. Mas seria assim mesmo? Diferentemente de um passado pouco distante, passamos a viver uma conexão formando uma quase infinita rede mental que experimentamos continuamente. Com a contração do planeta produzida pela velocidade dos meios de comunicação e a acumulação dos acontecimentos, que a cibercomunicação tornou ainda mais instantânea e abrangente, cada vez mais estamos imersos nesse processo que o filósofo militante italiano Franco Berardi batizou de neuromagma. Em tempo real, as mentes pensam sem barreiras entre elas.
em ondas psíquicas que envolvem sua ação conjunta, seja através das redes sociais, da telefonia celular, da informação de todo tipo, das burocracias e tecnologias que nos controlam e regulam. Ondas de sentidos e imagens, estados de espírito, sentimentos e desejos percorrem o planeta. O que podem os corpos nessa condição tão abrangente? Os corpos que sempre fomos. Felizmente, podemos enxergar nos corpos sua dimensão perene e vivenciar seu sentido em nossa relação com a vida, lembrando sempre que os corpos não estão dentro da biosfera, são a própria biosfera, canais da própria vida que, com sua força de bilhões de anos, busca se sustentar no planeta. Cada corpo é apenas um aqui, um lugar dentro dos ambientes por onde circulam os ambientes. Os ambientes são o acontecimento onde estamos mergulhados como peixes no oceano. O acontecimento é agora, e agora é tudo o que é simultâneo ao ato de estarmos presentes. Aquilo que nos permite viver o agora é a identificação com as nossas ações, porque a presença nada mais é do que cada ato corporal. O que você está fazendo agora? Como é a forma do que está fazendo? Segurando o celular, imerso nele, imóvel imaginando, parte de si engatilhada para levantar quando chegar a sua estação? O que te espera lá? Como é a prontidão para o que imagina fazer lá? Em que mundo vai mergulhar? Que ações seus músculos planejam? A arte hoje desloca nossa percepção e experiência para esse processo planetário. A ciência também, com sua enorme divulgação pop, nos permite ler, ver, assistir e absorver essa nova realidade ecológica. Passamos a saber na carne que somos parte dessa comunidade biológica que coloniza esse planeta. Isso nos comunica uma enorme força. Entretanto, sabemos também na carne que hoje, mais do que nunca, esse poder de colonização planetária que pertence à vida está concentrado em mãos cada vez mais numericamente reduzidas. A tradição dominante do pensamento ocidental antropocêntrico, eurocêntrico, falocêntrico, nos fez crer durante séculos que a criação inteira estava destinada ao homem europeu, branco, macho, colonizador e proprietário do planeta. Essa divisão leonina de direitos prossegue. Porém, por outro lado, as pressões que sentimos em nossas vidas por parte das políticas conservadoras e concentracionistas de poder sobre os recursos do planeta, as redes digitais, a informação generalizada, os movimentos de resistência culturais, sociais, micropolíticos, nos fazem hoje enxergar e sentir profundamente essa realidade de que somos parte. Isso se tornou inegável. O corpo vem lutando biologicamente, como sempre lutou, para se manter agregado dentro de ambientes os mais adversos. Os ambientes hoje, lembremos, são as condições físicas, mas também as afetivas, tecnológicas, econômicas, informacionais, políticas, de linguagens, valores e sentidos articuladas entre si. Quando nos vivenciamos como corpos em processo de permanente produção de si dentro de ambientes, sabendo que ainda não existe o corpo que seremos amanhã, passamos a enxergar e confiar que temos recursos na nossa herança biológica para interferir nas formas corporais que selam certos destinos aparentemente invencíveis. A vida no mercado. O mercado, que desde os anos 1970 se tornou mundial e integrado, é o ambiente onde hoje os corpos nascem, vivem e morrem. De Nova York ao fundo da África, ecoa seu poder. Mas, diferentemente do poder moral das famílias e das instituições,
o poder do mercado não vigia e pune como era antes, mas num contínuo jogo de forças, exerce uma captura das forças formativas nos corpos. O mercado age diretamente sobre a vida nos corpos e sobre a forma que eles tomam para fazer suas dramaturgias, ou seja, sobre as formas particulares de desejar e fazer-se corpo no mundo. A produção constante de imagem e sentido, onde estamos imersos, é a própria expressão do mercado. Ele inunda continuamente nosso espaço corporal, agindo através de um duplo jogo: ameaça de exclusão e desconexão das redes que formam nossa realidade e oferta de configurações para a nossa forma que constantemente se desfaz sob efeito da velocidade e da intensidade dessas forças. Diante dessas ameaças de exclusão que são continuamente mostradas nas mídias, violência, miséria, desastre, destruição, desamparo, políticas sociais, etc., os corpos reagem como todo e qualquer animal, acionando o reflexo do susto e, em seguida, o reflexo de imitação. Reflexos são comportamentos pré-programados, parte do acervo de comportamentos de sobrevivência da espécie, preservados pela evolução. Inicialmente, diante do perigo de exclusão apresentado pelo mercado, os corpos se recolhem, se fecham, se desligam do ambiente e de suas redes e muitas vezes se fragmentam em pânico, como o bicho diante do predador. A seguir, o reflexo da imitação se desencadeia e imediatamente nos faz copiar do ambiente. Esse ambiente, no caso, é o próprio mercado nos oferecendo como salvação estilos de vida que aparentemente funcionariam como bordas para a nossa desorganização. Fundimos com o ambiente, nos homogeneizando com o ambiente, mas deixando de ser alvo das forças de exclusão. É a vida funcionando como no tempo dos animais. Resistir com os corpos. Mas ao aprendermos como o corpo constrói involuntariamente esses reflexos, podemos trabalhar voluntariamente na sua desconstrução. É como desfazer um enfeitiçamento e acordar. Experimentamos então a possibilidade de nos vivenciar como os corpos que somos e gerar os comportamentos necessários para sustentar nossa conexão com redes próximas e distantes. A rede mundial do mercado, como sabemos, é explorada por uma reduzida rede de poder que corresponde a 1% da população. E nós, os restantes 99%, somos a multidão de corpos comuns. Diferente do que tenta e muitas vezes consegue nos convencer, nossa força está exatamente em não sermos especiais. Nossa força está em lutar e amadurecer para a evidência de que a vida se dá em rede e que é possível funcionar como parte. Deter-se sobre a presença física, suas intensidades, sua forma e suas conexões nas diferentes condições que vivenciamos, passa a ser a base do que hoje se chama o bem viver. A seguir, o próximo passo é a prática a ser constantemente cultivada de identificar-se corporalmente com a forma das ações que produzimos para sustentar presença, sintonizando sempre com o sentimento que se desprende daí. A realidade corporal passa então a nos guiar mais e mais na relação com outros corpos e na criação conjunta de ambientes mais oxigenados, porque reais e presentes. Esse é o pulo do gato. Eu vou mostrar esse vídeo, que é um vídeo que eu fiz uma vez que eu fui dar um seminário em Buenos Aires. Então eu queria mostrar para as pessoas esse conceito de pulso, esse conceito que atravessa todo o processo
e que se repete na ontogênese de uma maneira mais complexa, mais complexa, mais complexa com a evolução. Então eu queria mostrar isso. Será que o som tá bom? Daqui? Vamos ver. Não, não é a minha fala, daqui. Vamos ver. 1, 2, 3. Naturalmente eu pus um tango para eles, claro. Pronto. Então, esse vídeo eu acho que para a gente poder lidar com né? Esse conceito de que corpo é forma, de que corpo é funcionamento, que corpo é evolução, é processo evolutivo, corpo e ambiente são a mesma coisa. Eu acho que é muito necessário lidar com uma certa linguagem de imagens. Imagens, palavras, lidar com o sensível, né? Porque seria um verdadeiro inferno, né? Se eu tivesse que dizer isso tudo, né? A seco aqui, né? Então, eu acho que eu queria ouvir um pouco as pessoas, senão eu fico aqui muito sozinha falando. Queria ouvir os efeitos desse vídeo, se as pessoas acompanharam o texto, se as pessoas se afetaram pelo pulso. Eu acho que esse vídeo tem uma qualidade, essa é a minha intenção, né? Foi a minha intenção a fazer essa imagem como uma coisa de ativar o pulso dos corpos presentes. É uma ativação dos pulsos, do pulso dos corpos. Superfície, profundidade, e mostrar que é um mesmo modelo, né, que vem desde a célula. Isso já é um multicelular bastante desenvolvido, mas é o mesmo princípio de pulsar. E por que que pulsa, né? Por que que pulsa?
Esse é o babado. Pulsa porque é o modo de bombear o ambiente. Os corpos vivos bombeiam e produzem ambiente. Absorvem, se fazem com matéria ambiental e devolvem, e se propulsionam. Então, a gente vê a diferença nisso, é uma coisa interessante também de observar duas palavras que são diferentes, que a gente tem que introduzir também aqui, que é motilidade e movimento. Movimento tem a ver com deslocamento. Motilidade é o movimento sobre si mesmo. É uma complexificação da peristalse. A peristalse é motilidade. Mas comportamento também é, de alguma maneira. É modelado pelas ações voluntárias, pela musculatura voluntária. Mas a excitação é mótil. Olha lá, se a gente parar um instantinho, a gente vê que a medusa contaminou vocês de alguma maneira, afetou, contaminou de algum modo. E eu acho que a gente pode se afinar um pouco com isso, porque é muito perverso, né, a gente ficar falando e não fazendo. A gente sabe que esse é o princípio do perverso, que fala e não faz, né? Fala uma coisa e faz outra. Então, a gente pode perceber a nossa superfície e pode perceber, ao mesmo tempo, a nossa modelagem. A nossa modelagem é o corpo que nós trazemos há X anos, que vem sendo construído com material genético, há X anos e tal. Chegou nesse ponto e nesse dia, nessa sexta-feira tal, vieram aqui e se afetaram. Esse corpo que tem X anos, o meu que tem X anos, o de cada um de vocês que tem esse processo formativo, está aqui pulsando a seu modo, a seu modo. Isso é muito importante perceber. Como cada um está aqui pulsando a seu modo. Existencialmente, biologicamente, pulsando uma resposta que é absolutamente complexa, social, cognitiva, várias coisas ao mesmo tempo. De classe, de mundo, tudo isso está valendo. Mas nós estamos pulsando, como aquela medusa, com toda a complexidade que um corpo subjetivo tem. Então a gente vai perceber esse pulso. Superfície, profundidade, excitação, camadas, veja quantas camadas, veja que consistência muscular, tissular, X, Y, Z nós temos. E a forma tem uma coisa incrível, né? Porque a forma, ela antecede a experiência. Porque a forma já está lá, vocês chegaram com essa forma. E o acontecimento que se produz aqui, pela presença de vocês, se vocês não tivessem vindo, eu não estava aqui falando. Se o Moisés não tivesse me convidado, eu não estava aqui. Se eu não tivesse trazido essas coisas, a gente não estaria vendo o que está vendo, nem falando o que está falando. Mas então tem um certo ambiente em que corpos chegam com seu estado formativo, olha a linguagem, e sustentam um certo acontecimento que tem um certo sentido, dadas as formas presentes. Então, como essas formas estão presentes? Como cada corpo faz o que faz para sustentar essa forma? Como muscularmente essas formas se estruturam? Isso tudo são perguntas. Como é? O que é? O que é de cada um? Como você faz o que faz? E como, isso é uma coisa
fantástica? Que a gente tem essa experiência em muitos lugares, a gente tem essa experiência na análise, por exemplo, né? Quando o analista para, corta e enfatiza uma certa coisa. Então a gente fica suspenso no ar, numa certa pulsação, até que você se toca, que está sentindo alguma coisa, pensando alguma coisa, associando alguma coisa, está em algum lugar e que está se relacionando com aquela situação de um certo jeito. Ponto. O corpo é igual. A hora que você para e exerce uma ação, que eu posso dizer para vocês, parem onde estão. Parem onde estão. E intensifiquem um pouco a forma da sua presença. Faça mais bordas. Agregue um pouco mais, olha a linguagem, estamos falando de biologia, hein? Agregue um pouco mais molecularmente a sua superfície. A gente sabe que uma superfície é uma tensão molecular. Então, agregue um pouco mais e ao agregar isso, você vai ter mais nítido para você o que você está fazendo, qual é a expressão da sua presença. Pare um instante nisso. Então veja que a forma é dada antes. Se você não para, você não faz experiência. A gente só faz experiência quando para. A gente só faz experiência quando se detém sobre alguma coisa e recorta. Senão, a vida escorre. Como a gente aprende a fazer experiência? Como a gente aprende a parar? E como quando a gente para, é interessante que duas coisas acontecem quando a gente para em cima do fluxo de formas. Isso é uma ideia boa também, que a vida é um fluxo de formas, fotogramas que se sucedem, modelagens de excitação e de intensidade enquanto os corpos estão vivos, modelagens que se sucedem. Então, como você pode recortar uma forma, parar sobre ela, sobre esse fotograma, e você vai ter a definição daquilo que você está fazendo. Aí, ao mesmo tempo, você vai ver o seguinte, que quando você para, este corpo que vem vindo, quando você para alguma coisa que se fez em você, uma forma, um comportamento que se fez em você, você se dá conta de duas coisas. Que essa vibração interna é o sentido daquilo que você está vivendo. Esse pulso interno, modelado por essa superfície, que tem essa forma conectiva com o ambiente de que você está sendo parte, seja imaginário, seja real, seja o que for, você está vivendo aquilo, com esta superfície, se conectando desse modo com esse ambiente, que pode ser afetivo, que pode ser cognitivo, que pode ser de valores, de poderes, de tecnologia, os milhões de ambientes que se sobrepõem, os platôs, né? Ao mesmo tempo, a gente vai ver que essa contenção, mais esse pulso do sentido emocional do vivido, se conecta e produz pensamento. Então a gente vê que tem uma relação neuromotora em camadas, desde uma camada líquida, visceral, muitas camadas. Uma camada involuntária, uma camada voluntária e uma camada mental. Isso é parte da experiência do vivo, que pode ser captada e
que vai compondo um campo subjetivo em conexão. A gente vê claramente que a gente é parte de linhagens, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E se a gente olha o desenvolvimento da embriogênese e depois de um bebê, e o crescimento até chegar na vida adulta, depois o processo de envelhecimento de um corpo, até que a árvore, se tudo correr bem, a gente chegar até o fim da vida sem nenhum acidente, a gente cai da árvore feito uma fruta seca, que cai da árvore da vida, tá certo? É mais ou menos isso. Mas sem forma não existe vida. Sem forma não existe vida. Todos os processos vitais têm forma. E todos os processos vitais têm forma que é uma forma conectiva, intra e com o ambiente continuamente. Então, essa ideia de que as membranas têm um certo tipo de porosidade, né? Como é que as membranas filtram o ambiente, como é que elas devolvem para o ambiente, é muito fino esse processo, mas é uma forma semiaberta para o ambiente, em contínua reposição molecular. A gente não se dá conta, a gente acha que a gente é uma coisa estável, mas a gente é absolutamente em processo continuamente. A vida é em processo, os corpos são em processo, mas tem uma sustentação de forma em metamorfose. Os corpos amadurecem. Então, isso é uma coisa pré-programada, que chega um dia que um corpo vai hormonar. Freud fala isso. Hã? Acontece o que acontece. O Freud fala isso. Chega um dia que hormona. Exatamente. Que nem o dente de leite que cai. Cai um dia hormona. Então, o que acontece? Os processos do nascimento à morte, eles são sucessões de formas. Do feto ao velho. Tem uma sucessão de formas pré-programadas. Tal, a forma do bebê, a forma da criança, a forma do púbere, e daí o que acontece? Aqui vai formando, amadurecendo possibilidades de contato, necessidades vinculares, de ambientes vinculares que possam conter esse processo e dar suporte aos comportamentos e relações que se estabelecem com essa possibilidade de crescimento, até que chega um belo dia, o que acontece? Hormona. E desmancha uma coisa importantíssima que é o corpo da infância. Desmancha inteirinho o corpo da infância. Então, essa é a ideia. Então, como um corpo adolescente dá conta desse desmanchamento absoluto do corpo da infância? Então, se a gente olhar o processo aqui no corpo de um bebê, é um corpo de um pulso que recebe para se formar. Um corpo molinho, vazio, que suga o ambiente. Aqui um corpo vai enchendo na sequência, incha. Aqui o corpo adensa. Aqui o corpo firma, numa quarta fase da infância, e de repente tudo isso desmancha, com a entrada dos hormônios. Daí o que acontece? Uma criança que estava necessitando de vínculo para se formar com a mãe, mais perto, aquela coisa que vai se afastando progressivamente do corpo materno, de dentro do útero, em direção ao mundo e ganhando competências para se sustentar mais longe, mais longe, mais longe. Aqui esse corpo da infância desmancha e assim penso eu, não sei, vocês que sabem muito mais do que eu nisso, mas eu penso que ao passar por esse desmanche total do corpo da infância, este corpo
de alguma maneira, ele funde com o grupo, fora do ambiente familiar. Então, começa todo um outro processo, que aqui é uma fusão, aqui é uma alimentação, aqui é um reconhecimento, aqui é um fazer, é um aprender, aqui é um copiar. Chega a um estado de, até a beira da adolescência, desmancha aquilo tudo e começa quase que uma uterinização dentro de um grupo, aonde os comportamentos, as formas começam a se copiar e se multiplicar num jogo que vai produzindo diferenciação, se tudo der certo, em direção à vida adulta. De pensar que aqui é concebido um adulto que, num certo momento, se completa como adulto. Se completa no sentido de se constitui numa postura. Um corpo cresce e se firma na condição adulta, numa postura plenamente em pé. Regina, deixa eu dizer, eu não sei se eu entendi, Carlinhos, o que você falou. Se tem uma... Porque desfaz o corpo da infância, o nível do corpo, mas no psiquismo não necessariamente. Não sei se era disso. É isso. Sim, sim. Bom, na psicanálise a gente cansa de... É isso que nós tratamos, vamos dizer assim. Né? Como que dá para juntar? Eu acho que são camadas de experiência que continuam. O corpo se desmancha, mas tem camadas de experiência que Que a memória guarda. mas do próprio corpo, das ações e das vivências, que pode ser um crescimento bem-sucedido ou um crescimento feito de formas defensivas, um crescimento insuficiente, digamos, no momento do reconhecimento, uma criança que se alimentou bem não foi reconhecida na sua diferenciação, nas suas ações, parará. Então, aquilo que vai ser levado para cá e vai reencarnar aqui são coisas relativas a essas experiências que ficaram imaturas, vamos dizer, que não amadureceram o suficiente para que se desprendessem e formassem mais uma camada de sustentação. Mas nesse desmanche, os funcionamentos permanecem, porque a linguagem permanece. Isso, talvez não com essas palavras que a gente... Porque aqui é uma diferença desses ciclos para esse da adolescência. Para esse, sem dúvida, por esse desmanche tão intenso. Regina, também dá para juntar aí memória celular, né? Dos tecidos, Claro. do funcionamento. Claro, porque desmancha formas, mas a memória não. A memória dos processos de funcionar. A memória dos processos. A memória dos processos. Sim. E das formas. Sim, sim, que certas coisas se faz assim. Isso. Que são coisas da espécie, que são celular e que são do celular até a espécie. E da espécie com a experiência. Aquele anatomia... Emocional? Eu tinha trazido, eu vou mostrar amanhã. Aquela coisa da criança engatinhando. Eu vou mostrar isso amanhã. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa Eu vou que mostrar. Eu acho que exatamente exemplifica esse ponto que nós estamos discutindo Sim, agora. sim. Não? Será que eu mostro um pouquinho? Dá tempo? Vocês querem ver? Dá tempo de eu mostrar alguma coisa? A gente vê e amanhã você dá uma... Eu retomo, né? Porque eu acho que isso vai alimentar os sonhos de hoje para amanhã. Eu acho que tem que mostrar um pouco. Depois eu falo melhor quem é o Kellerman e aonde ele se coloca. Espera aí, viu? Deixa eu ver. Como é que eu ponho página? Full screen mode. É o fim do... Olha lá, a bomba pulsátil. Eu vou mostrar e vocês vão ver como é que ele cria esse corpo em camadas, esse corpo que é um processador de ambiente, como esse corpo se transforma num corpo pessoal. Eu vou só mostrando e vocês... Olha como é modernista o desenho, acho incrível, acho incrível.
Olha lá, como os corpos são canais, como são tubulares, tudo é tubo, olha. Tubos dentro de tubos. É uma coisa que fala por si. Olha lá. Ah, esse que você queria ver. É lindo isso. Isso é demais. Olha lá. Isso é demais. É uma anatomia emocional, como a nossa anatomia sustenta, a anatomia herdada, absolutamente herdada, sustenta vidas singulares, produz vidas singulares. E de que maneira, através de que dinâmicas? Esse negócio aqui é muito interessante. Olha lá. Como um corpo adulto sustenta esse pulso, que é um concerto de todos os pulsos, as camadas. Olha lá. Tem nada a ver com a anatomia do cadáver. Sabe que a palavra corpo, de onde vem? De corpse, de cadáver. Por isso que não presta, a língua latina não presta para falar corpo em processo. Não presta, porque body, não se sabe de onde vem essa palavra body, mas é uma palavra em ação. Não se sabe de onde vem a palavra body, to body. O que alemão usa essa palavra to body? E por que em ação? De onde você tira essa? Em continuidade. Body. Body, to body, to body, body. É incrível, não tem, olha lá. O susto, as coisas que interrompem o processo, as distorções da forma, face, ambientes excessivos, situações que o corpo, em sua forma contemporânea, não dá conta, as respostas que distorcem a forma. Então, uma criança com distorções de forma por experiências excessivas, seja por excesso ou por falta, entra na adolescência tendo que resolver isso daí fortemente. Mais do que nunca, porque a puxada não é mole. Olha lá, olha a qualidade dos tecidos. Como a qualidade das bolsas, a modelagem das expressões emocionais, emoções de expansão e emoções de contração, como isso produz corpo, a continuidade de respostas numa certa direção, seja por esvaziamento ou seja por aumento, seja do pulso, excesso de pulso para fora, de expansão, excesso de pulso de contração, produz formas específicas. Então, como um corpo que vive em ambientes pobres afetivamente, pobres de experiências, se constituem corpos esvaziados. É toda uma gramática que ajuda a ver disso que nós estamos falando, a construção de histórias de vida em ambientes que vão desde o ambiente cósmico até o ambiente que estamos aqui. Esse foi o Plim Plim de amanhã. Né? Mas eu acho que as imagens, como a Regina estava sugerindo, elas têm uma capacidade de disparadores de imaginação fortes. E eu acho que a gente vai ter muita coisa de hoje para amanhã em movimento. Né? Amanhã retomamos às 10 horas da manhã. Yes. De 10 a 1? 10 a 1. Tá. Como é que eu saio daqui? Saia. Ok. Ele não quer sair.